caros companheiros de ideal, que a inspiração de Jesus ilumine a todos nós, que esse clima de fraternidade que o Espiritismo nos traz possa crescer nesses momentos de reflexão. Aqui estamos trazendo um abraço fraterno da diretoria da Federação Espírita do Estado da Bahia, nessa convivência que vai unir o Brasil para que um dia ele consiga ser pátria do Evangelho, vivenciado, praticado, em suma, exemplo de amorosidade, de construção de civilização. Hoje nós reservamos, conforme a programação, o tema Educação para a Vida Plena, que é uma sequência do que viemos fazendo pela manhã. Pelo menos o Leandro e o Francisco terão uma sequência por inteiro. Mas isso não impede que a gente perceba cada segmento desse trabalho. Nós vamos começar recordando um escrito que foi feito em 1943, em plena Segunda Guerra Mundial. Era um período, do ponto de vista da reflexão, muito difícil. A Europa conflagrada, e ainda mais com as vivências guerreiras dos americanos, japoneses, de outro lado, de outros continentes, portanto, fazia com que a onda de pessimismo estivesse no mundo. Era o auge do existencialismo ateu. Era um momento histórico em que a reflexão filosófica negava a existência de Deus e, por conseguinte, colocava no ser humano toda a responsabilidade sobre as suas próprias decisões. Sartre se disse um humanista esperançoso, mas a sua linguagem não parece traduzir isso, pelo menos quando lemos os seus textos, e que ele fala que, como não existe Deus, não há nenhuma referência externa a nós, resta-nos a situação de termos que escolher. Mas ao escolhermos, não saberemos se a outra escolha era melhor, porque não há nenhum referencial. E ao escolhermos, também tornamos possível que qualquer ser humano escolha, daí a nossa responsabilidade, porque estamos escolhendo pela humanidade inteira. E ele então traduzia esses momentos da vida como momentos que geravam angústia existencial, o desamparo existencial e o desespero existencial. Era a linguagem da época. A vida é um projeto que cada um faz, cada um se faz nessas escolhas, mas que não há sentido nenhum senão aquele que se lhe dá a cada momento. E a guerra demonstrava que o ser humano cumpria um dos dizeres de Albert Einstein. Ele afirmava que havia duas questões que lhe pareciam em princípio infinitas em termos de resposta. Uma era a questão do limite do universo. Esse infinito ele tinha dúvidas. O outro era a estupidez humana. E ele concluía que a estupidez humana, ele tinha certeza, era infinita, a ponto de gerar essa destruição sem precedentes na história da humanidade. Então, nessa onda de pessimismo, aparece um escrito de um jesuíta, Pierre Teilhard de Chardin. E ele faz esse trabalho baseado num tema que era fundamental, sempre foi fundamental na história da humanidade, o tema da felicidade. Ele faz então um discurso sobre a felicidade. Em meio ao caos europeu, aparece esse tipo de voz. E ele então dizia que se perguntasse ao ser humano o que era a felicidade, provavelmente haveria uma resposta para cada criatura. Seriam inúmeras as respostas, porque cada ser humano, em função da sua singularidade, reflete na resposta esta própria singularidade.
E por isso mesmo não haveria, de certa forma, um padrão. Mas ele diz então que podemos imaginar algumas respostas que são passíveis de unificação. E ele então relata que a maneira mais prática para ele mostrar isso é simbolizando uma viagem que nós vamos aqui transformar numa viagem brasileira, uma viagem à Suíça, com todas as contas pagas, sem envolvimento qualquer com a Lava Jato, em que nós vamos passear e vamos então para esse paraíso europeu, claro, fora da guerra. E lá chegando, ficamos num hotel 6 estrelas. 5 são as estrelas do hotel, mas como nós chegamos, a 6ª estrela chegou. Então temos todas as condições de vida bastante agradáveis, naquele ambiente confortável, com piscina térmica, olha só, o frio, piscina térmica, as vantagens da comunicação mais moderna estavam naquele hotel. Só que há um compromisso para todos os viajantes. O compromisso de cumprir o roteiro de uma manhã, que é uma caminhada que vai próximo a uma montanha, ali no hotel, temos alguns quilômetros de distância, e que tem uma altitude de 1000 metros que vai ser escalada, para que as pessoas contemplem o horizonte, que é de grande beleza naquela região. Esse é o propósito. E então, pela manhã, depois da foto, que hoje é selfie, a foto coletiva, nós brasileiros estamos lá e começamos a caminhada. E é evidente que, pela experiência de vida, que as pessoas não têm o mesmo passo. E uns vão à frente, outros no meio, e uma turma mais vagarosa vai atrás. E progressivamente esses grupos vão se distanciando entre si. Mas não somente se distanciando, eles vão compreendendo aquela situação de forma completamente diferente em matéria de interpretação do que está acontecendo. Depois de 1h30 de caminhada, chegam ao sopé da montanha. Claro, os primeiros chegam bastante cedo, são discípulos de Usain Bolt, Os últimos estão acostumados ao espírito baiano. Devagar, mas devagar, em Dorival Caymmi, que é a última marcha que tem lá, uma música a cada 9 anos. Em suma, temos marchas diferentes e ao chegar nesta região, vamos fazer os nossos comentários. Os primeiros estão dizendo: olha, temos 1000 metros para subir, que beleza, que maravilha, agora vamos andar 1 quilômetro contrário à gravidade, o esforço vai ser muito maior, evidentemente. A turma do meio diz: pra que tanto, essa brisa suave, esse calor ameno, essa relva, vamos abrir os nossos lanches e ficar por aqui mesmo. E a turma última está reclamando, tem sempre os que reclamam. Mas que ideia mais nordestina é essa? Ficar caminhando, quando a gente podia estar no hotel tomando as nossas melhores bebidas, na piscina térmica, sendo servido por garçom. A gente é acostumado a fazer caminhada, agora tendo uma chance de ficar parado, vai viver esse tipo de situação. São os 3 indivíduos, os 3 representativos grupos no esquema da felicidade. Este último grupo que eu mencionei é denominado os fatigados. Já estão cansados. Na largada já não querem muita coisa. Já não têm disposição na vida para buscar qualquer novidade, qualquer experiência diferente. A felicidade deles é não ser. Ser menos do que ser mais é melhor. Idealmente é não ser. Mas idealmente mesmo era não existir desde sempre. Mas já que existem, o jeito é aproveitar o máximo com zero de esforço, quer dizer, aproveitar o máximo para ficar parado, com zero de esforço. O sonho deles é viver a experiência descrita por um filósofo, Schopenhauer. Olha, a culminância da vida é o nada, vamos logo para o nada, que é a morte. Esse é o ideal. Fatigado pensa assim. E mais ainda, ele desenvolve a emoção de raiva a todo mundo que quer mostrar algo novo. Não sei, não quero saber e não venha me ensinar.
Esse é o ideal da fadiga em que o indivíduo está indivíduo. É uma forma de felicidade, é uma forma de entrar na sua concha e virar o caramujo que se é, né? Se esconder naquele tipo de situação e nada modificar. Qualquer transformação, qualquer diferença, para ele é problema. Então esse é o típico fatigado. Provavelmente nós vamos encontrar isso nas patologias. Deprimido, eu já encontrei um que dizia que ele não tinha nem vontade de ter mais vontade. É o máximo que eu podia achar de uma pessoa deprimida. Não, eu não tenho nem vontade de ter vontade de sair, quanto mais a própria volição para atuar dessa forma. Esse era o momento que ele existia desta maneira. Bom, mas há um segundo grupo, talvez seja mais numeroso, a turma do meio, os boas-vindas. Tudo bem. Vale algum esforço, mas o esforço deve ser desproporcional ao gozo. O gozo deve ser muito maior do que o esforço. Se eles pudessem, os boas-vidas, eles inventariam uma bebida que quanto mais bebesse, mais prazer de beber tivesse, mas nunca tivesse ressaca. Nunca tivesse essa problemática. Talvez o autor predileto deles, na época, era um romancista chamado André Gide. E a filosofia deles é o hedonismo, é o prazer ao máximo. Uma tradução da frase italiana, carpe diem, vamos gozar o máximo. Agora, esforço, o mínimo. Isso é que é o boa vida. Né? Esse negócio de subir a montanha não faz sentido. Para quê? É muito esforço para pouco resultado. É preciso aproveitar, usufruir de tudo que se lhe oferece, de maneira a que a sensação de prazer seja mais máxima e contínua. Provavelmente, nos anos 60, eles já estariam buscando o LSD, porque é uma forma de prazer, e talvez esse tenha sido o caminho dos boas-vidas, querendo mais prazer, com menos esforço ainda, agora um prazer de natureza química. Mas há um terceiro grupo. Esse é o grupo que quer subir a montanha. Custe o que custar, o esforço que apresente, ele está disposto a fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de caminhada. Esses são chamados entusiastas. Os entusiastas não estão muito interessados na meta. Eles têm já em si próprio, ou na própria tarefa que estão realizando, o próprio prazer. É como alguém que o prazer da viagem não está na chegada, está no viajar, pura e simplesmente. Eles estão à busca de possibilidades novas, eles querem a criatividade, eles estão interessados em vivenciar algo que seja de hora diferente. E quem seria o modelo para esse tipo de entusiasmo? Provavelmente, um dos típicos modelos é Thomas Alva Edison. Por quê? Pelo simples fato de que ele tinha um prazer imenso em descobrir. Ele criou 1014, registrou 1014 patentes. Isso significa uma enorme criatividade. Algumas nem tanto, não tão honestas, um pouquinho um jeitinho brasileiro. Ele, por exemplo, trabalhava numa via férrea e que tinha que usar o código Morse e mandar a mensagem de hora em hora em código Morse dizendo que estava tudo tranquilo. Quando ele percebeu que nada acontecia no horário noturno que ele trabalhava, de 12 a 6, nada acontecia, ele programou um aparelhinho que mandava a ordem e ele dormia. Até o dia que encrencou porque aconteceu algo e ele não percebeu, não acordou a tempo para verificar o que era. Mas o fato é que ele é o grande entusiasta. E o relato mais simbólico desse entusiasmo é recordado na experiência da criação da lâmpada elétrica. Quando ele estava com 720 experimentos frustrados, os seus associados disseram: vamos parar por aqui, Edison, não vai dar certo isso, já testamos 720 vezes. E ele respondeu: ué, agora? Logo agora que está tão perto de descobrir, não existem infinitas maneiras, eu já sei 720 caminhos que não dão certo, restam poucos para dar certo. E aí passou mais 2 anos e meio trabalhando nessa pesquisa, cujo resultado foi a brilhante descoberta de uma lâmpada que durou quase o infinito, 12 horas. Hoje a gente reclama quando ela dura 5, 6 anos, 10 anos, mas naquela época já era um sucesso radical. Esse é o entusiasta. Mas diz o autor,
Mas qual das três felicidades? A do boa-vida, a do fatigado ou a do entusiasta é a verdadeira felicidade ou é a felicidade decorrente do existir no mundo? E a resposta ele vai dar com uma característica muito peculiar, olhando a história do cosmos, do universo como um todo. O nosso universo físico, e esse planeta em especial, é uma massa nebulosa ígnea, incandescente, né? É assim que ele começa, né? Uma verdadeira ebulição em matéria de metais e de gases, na temperaturas extremamente elevadas, que vai se resfriando progressivamente para criar o que são hoje o magma, depois a litosfera propriamente dita. Então é uma verdadeira, digamos assim, zona de vulcões, terremotos, maremotos, tempestades de radiações. Em suma, nesse mundo que começa há 4 bilhões de anos, praticamente não há nenhuma chance de existir ser humano. Talvez tenha um pouquinho mais de chance de existir um peixinho, porque é menos complexo do que o ser humano. Mas na história desse universo não há lugar para isso. E ele diz, mas o que acontece? Esse planeta vai se adequando, vai se resfriando, e lá para as tantas aparece um ser unicelular. Antes dizíamos um coacervado. E esse ser unicelular, completamente fora do contexto, provavelmente diria, não há condições de sobrevivência. E no entanto ele sobrevive. Ele constrói então, a partir daí, as florestas luxuriantes que deram as reservas carboníferas do petróleo, constrói o reino animal, nas suas 1001 variações de presenças, de complexidades de formas crescentes, e a biogênese constrói então a biosfera em cima da litosfera, para além dela. O que é isso? Senão um salto de criatividade, de construção inovadora. Quem imaginaria seres animais e vegetais num planeta como era naquela primeira fase existencial? E não somente isso, os próprios seres vivos vão transformando a natureza do planeta e se torna então dominado pela vida. A vida toma conta. Hoje nós sabemos que a vida nas profundidades, a vida nas montanhas, a vida em locais inóspitos tremendamente, porque os seres se tornaram capazes de colonizar tudo isso. É isso que aconteceu, com variações imensas, mas se domina o planeta como um todo, e há uma variedade imensa, principalmente de artrópodes, dos insetos. Não sei se vocês sabem, mas quem descobriu o Brasil foram os baratões, foram os primeiros que chegaram na nau de Cabral, mergulharam no mar, chegaram antes das pessoas, porque eles são capazes de fazer tudo isso e de sobreviver às maiores hecatombes. Há quem diga que a barata é capaz de sobreviver à energia atômica, porque ela não é atingida da forma como os seres humanos o são, ou outros animais. Em suma, a vida se tornou exuberante, rica em demonstrações de possibilidades existenciais. Mas lá para as tantas, no meio dessa imensa experiência de luta pela sobrevivência, com imensos predadores, múltiplas intempéries ainda existindo, aparece uma fêmea de cinocéfalo, um primata, que se distingue dos demais e começa a fazer algo diferente. Cria progressivamente no corpo o neoencéfalo, que é essa parte anterior do cérebro, e libera o polegar, o polegar, constrói um polegar opositor. Começa então uma outra saga, se levanta da vida quadrúpede para uma vida bípede típica e libera a boca e o aparelho fonador para outras funções, porque agora tem um sistema de apreensão. E aquele animal de pequeno porte, que praticamente era impossível se perceber como capaz de sobrevivência numa selva tão feroz, tão audaz, com essas pequenas modificações, começa a construir a experiência, a saga dos símios que vão gerar os seres humanos e a civilização. Mas a civilização não é simplesmente uma civilização
de seres materiais, corporais ou biológicos, é uma civilização de pensamento, de consciência. E então, no meio da biosfera, emerge agora uma outra camada, a noosfera, ou a camada de pensamento, que é característica do ser humano. O homem reflete, o homem toma consciência de si mesmo, o homem sabe que é, e aí começa o seu drama, porque ele sabe cada vez mais da sua finitude, da sua temporalidade, e por aí ele começa então a filosofar, a perguntar o sentido da vida, o sentido da morte, a existência como toda, os valores, e sai do paraíso da ciência para a realidade de estar no mundo, tendo que lidar com as circunstâncias, todas elas existentes, mas ir além desse tipo de concepção, que é a vida corporal meramente biológica. Ele é um ser pensante, um ser de falta, é um ser incompleto em várias linguagens psicológicas, mas é acima de tudo um ser de criação, de inovação. Diz então o autor: ora, antes de entrarmos no transatlântico da existência, o transatlântico já tinha um destino, já tinha um segmento, já tinha uma orientação, e ele tem sistematicamente inovado. Daí podemos dizer que a vida, a felicidade, é aquela que corresponde à diretriz do transatlântico. E o transatlântico chamado Cosmos está indo pela diretriz dos entusiastas. São eles, na verdade, que garantem a plena felicidade, a vida plena, e por isso mesmo é com eles que devemos segui-lo. Nós não podemos mudar a diretriz do transatlântico, nós não podemos alterar a rota dele. Podemos caminhar dentro da proa ou no convés, mas não podemos dizer agora transatlântico desista desse projeto. Isso não conseguiremos. Não temos esse poder, não temos essa competência, esse tipo de capacidade. Então, por isso mesmo, a vida ou a existência, que é mais que a vida, porque inclui todos os reinos desde as origens, o reino mineral inclusive, nós podemos dizer que já escolheu por nós. Felicidade só a dos entusiastas. E o que é que isso significa na prática? Que estamos, como seres humanos, na construção de novos estágios de evolução, novas possibilidades criativas, inovadoras atitudes, inovadoras maneiras de existir para se autorrealizar. Eis a vida plena, aquilo que nos espera. Na tese espírita, completando essa ideia, nós verificamos que a vida plena é a vida do espírito, do ser que nós somos, e será mais plena ainda quando nos sentimos criação divina, co-criadores universais. Eis aí a vida plena. E aí ele complementa, o autor, que apesar em que pese não ser espírita, ele é o mais espírita dos católicos que eu já li. Ele diz o seguinte, que é preciso que compreendamos que antes de tudo somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, e não que estamos acostumados a pensar seres humanos buscando uma experiência espiritual. Que a vida do espírito, esta sim, que pode ser plena. A vida na matéria é transitória, é impermanente, é fruto de contingências e que deve ser cada vez mais uma expressão do ser que nós somos, é espírito. Mas para alcançar isso, como fazê-lo? No plano da educação. Qual o nosso projeto de educação para vivenciar essa vida plena? Então nós podemos usar 3 grandes movimentos. Um movimento que vem da tradição grega, do autoconhecimento, que foi desenvolvido no templo de Delfos e popularizado por Sócrates, com a célebre frase, conhece-te a ti mesmo, que o livro dos Espíritos registra em uma das suas perguntas, para fazer um homem de bem o que era necessário, como dizia um antigo filósofo, conhece-te a ti mesmo. E logo depois, no livro dos Espíritos, Santo Agostinho então nos traz uma ideia do autoconhecimento, mostrando como devemos fazer a cada dia.
E ele responde sinteticamente, porque ele, quando estava encarnado e era bispo de Hipona, escreveu um livro sobre o autoconhecimento, com o título de Confissões, mostrando ao mesmo tempo como se dá este trabalho, como se constrói essa consciência e o que aconteceu com ele. É bom recordar que o bispo de Hipona, Agostinho, só se transformou em cristão lá pelos 40 anos de idade, o que à época era uma idade provecta, porque a maioria das pessoas morria aos 35, mas viveu o suficiente, foi uma exceção para demonstrar ao mundo o que era a sua vivência cristã e, mais que isso, as suas confissões na sua trajetória evolutiva. Então esse conhecimento de si mesmo é um dos parâmetros básicos da nossa vida e que, se formos traduzir na linguagem da afetividade ou da amorosidade, era o amor a si mesmo em movimento. Isso é a tradição grega que nos traz, que o pensamento espírita resgata. Mas isso não é suficiente, porque nós não somos seres isolados, singulares, únicos, ou pelo menos únicos na vivência. Nós somos seres múltiplos, gregários, e se estivermos isolados, as condições de vida, de comunicação se estionam, as nossas qualidades não podem ser expressas, as nossas faculdades podem se atrofiar, como nos ensina a lei da sociedade. Por isso que há um segundo movimento, esse segundo movimento em direção ao outro, ao que chamamos hoje de alteridade, ao que chamamos hoje de inclusividade, ao que chamamos hoje de, digamos assim, compreensão empática ou de vivência de natureza ecológica. É o segundo movimento, que é também o amor, é o amor ao outro. É esta a nossa possibilidade de vivência. E isso tem uma imensa gradação, porque a autoconsciência nos fez egóicos. Pensamos em nós primeiro, vivenciamos essa experiência em nós próprios, e é claro que nós teremos que adotar, em princípio, quando estamos no estágio humano, pelo menos a autossobrevivência. Daí porque a célebre frase que corre o mundo continua válida para muitas pessoas nesse estágio: farinha pouca, meu pirão primeiro. O que não se sabia é que tinha uma frase complementar: e coberta curta eu durmo no meio. No frio dessa região deve ser igual a de Serrinha, porque dormindo no meio está tudo resolvido. Há sempre um cobertor a seu favor, além do calor das pessoas. Isso não é um mal em si, mas se torna um mal na medida em que podemos avançar na vida gregária, vida civilizada, e sairmos do estágio altamente competitivo para o estágio cooperativo, colaborativo, que é o amor em movimento para a integração do outro. Quando perguntaram a Madre Teresa de Calcutá, fizeram um comentário, como é que ela cuidava do moribundo, mal cheiroso daquele jeito, e o jornalista europeu disse-lhe: eu não cuidaria de um homem desse nem por $1 milhão. Ela respondeu também: por dinheiro nenhum eu cuidaria de um homem desse, mas é que eu vejo nele o meu bem-amado. O meu bem-amado, que era, parece-me que era Deus ou Jesus, eu não me recordo exatamente, então eu cuido dele por isso, porque ele não é outro, a não ser o meu bem-amado. E o amor é capaz de superar todas essas problemáticas que são diferenciadoras ou separatistas de um modo geral. Isto é o segundo movimento, que se chama de descentração. O primeiro é centração. Mas mesmo que fizéssemos tudo isso muito bem feito, ainda assim não estaríamos plenamente vivificados, porque há um terceiro movimento que é essencial, chama-se supercentração. Vem mais intensamente da tradição indiana. O segundo movimento, que nós chamamos de descentração, de amor ao outro, é muito bem previsto na tradição cristã, que começa na estrada de Jope com a Casa do Caminho e se espraia com o nome de caridade por todos os rincões. O terceiro movimento é de supercentração ou de transcendência, é a busca do sagrado, é a devoção ao divino, é o encontro e a entrega a esse divino que é gênese e destinação de todos nós. E aí há um imenso trabalho a fazer isso, porque estamos muito distantes de Deus. Para começo de conversa, nós estamos tão distantes que não percebemos que não há nenhuma distância.
Não há nenhuma distância entre nós e Deus, mas nós criamos a separatividade. Nós cindimos o mundo de Deus com relação ao mundo dos homens como se fossem inteiramente distintos. Não percebemos que a criação é apenas um aspecto de Deus, da imanência divina, e que por isso mesmo não pode estar separado. Há um texto eu acho que é de Rupert Albert, um professor de filosofia de Harvard, que deixou toda a filosofia para estudar a tradição indiana, e ele termina o livro dizendo que é em busca de Deus, e termina o livro dizendo o seguinte: e quando sentirmos Deus, encontrarmos Deus, descobriremos que Ele nunca esteve separado de nós. Fomos nós que ignoramos a Sua presença em nossas vidas. Não é a lei da adoração que vai além do pedir e do agradecer e aparece como louvar? É a lei da adoração, que está no livro dos Espíritos. E se nós olharmos da forma que estou colocando, nós temos no pensamento espírita o autoconhecimento grego, nós temos a caridade cristã, bem típica, judaico-cristã, mais do que judaica, e nós temos a tradição indiana mística presente no pensamento espírita. Daí porque dizemos que ele é uma grande síntese cultural, existencial, para provocar esse estado de bem-estar, de plenitude e de felicidade. Com esses três movimentos, então nós começamos o próximo passo. E qual é o próximo passo da evolução? Que foi litogênese e deu a litosfera, foi biogênese e deu a biosfera, foi noogênese e deu a noosfera, que é essa camada de pensamento que nós vemos na atualidade. O próximo passo, se quisermos continuar usando a linguagem do jesuíta antropólogo, paleontólogo, melhor dizendo, o próximo passo coincide com o que o livro dos Espíritos nos diz. Qual é o modelo de perfeição para a Terra? Jesus, ele diz: estamos agora caminhando para a cristogênese, isto é, cada criatura se tornar um novo Cristo. Não é isso que nós prevemos quando dizemos que vamos ser espíritos puros? Não é isso que nós prevemos quando dizemos que o Espiritismo é a revivescência do cristianismo na sua originalidade para nos levar à plenitude do ser? Então nós estamos nesse estágio. Nós estamos humanos, demasiadamente humanos, e vamos ser crísticos algum dia. Ora, este é o projeto geral de educação. É claro que ele tem algumas nuances. As nuances é que nós estamos na evolução a partir de ciclos, que já tem, como católico não previa. Esses ciclos são ciclos paligenésicos, o ir e vir corporal, não corporal, o vestício e o desvestício pela lei da reencarnação. Mas é preciso perceber que a lei da reencarnação é um mecanismo intrínseco à evolução. Mas o principal é essa caminhada ascensional, essa sede à plenitude e à totalidade. E como é que vamos fazer então esse projeto educacional em alguns dos seus detalhes? Vamos começar pelas nossas possibilidades multidimensionais. O conhecimento de si mesmo. Precisamos conhecer primeiro que há duas instâncias nossas, ou duas condições ônticas, como se diz na filosofia. A primeira delas é que somos uma essência. Segunda é que estamos numa existência, e precisamos tomar consciência das duas instâncias ônticas, porque sem isto não saberemos plenamente o que é que vivenciamos. Conhecemos um pouco do que estamos na existência, mas raramente temos consciência do que somos. Dizemos a frase, todo mundo repete nos arraiais espíritas: somos espírito. E o que é espírito? Complicou. Que característica tem o espírito? De vez em quando a gente corporifica, coisifica o espírito e chega a dizer: meu espírito está sofrendo muito. Então, quem é que está falando? É o espírito ou é você mesmo, que não é espírito? Repare como a gente confunde as coisas. O espírito já se sabe, não ocupa espaço, não está no tempo, transcende a tudo isso, mas a gente não tem consciência disso, porque a consciência que nós usamos, ou o grupo de níveis de consciência que nós já atravessamos, não dá essa possibilidade. A mente racional analítica está estruturada para colocar qualquer informação
no espaço e no tempo. E é por isso que a gente não sabe dizer o que é o espírito, não sabe experienciar, não tem condições ainda. Mas esse é um projeto educacional. Sabermos nos espíritos por experiência vivencial. E saber-se espírito, sabe-se imortal, sabe-se criação divina, sabe-se com características profundamente amorosas, porque Deus é amor e a natureza do espírito é a amorosidade. Sabe-se criador de formas, de manifestações em níveis e estágios evolutivos os mais variados. Então precisamos conhecer a essência, tomar consciência daquilo que nós somos e ao mesmo tempo burilar a existência. E a existência pode ser multidimensionalmente descrita. A existência pode ser o corpo, nós precisamos burilar o corpo. Esse corpo que nós construímos até aqui na evolução não é o último. Já estamos até melhorzinhos, né? Já estamos ficando mais elegantes. Olha, quando eu vi a descrição de Cleópatra, a linda Cleópatra, eu descobri que ela tinha um problema, ela mancava, ela tinha um nariz desviado, não tinha ainda o pessoal que fazia cirurgia estética, né? Ela tinha dificuldades corporais as mais variadas, mas era a grande Cleópatra, que encantou Júlio César, que conquistou Marco Antônio, em suma. Mas isso é uma beleza passageira, mas o corpo tem uma potencialidade imensa que pode ser mais trabalhada e educada. O corpo constrói-se também sobre a forma de desejo, a gente precisa estar atento a isso, porque senão ele controla a aspiração espiritual. O corpo fala, o corpo se comunica, o corpo é uma referência estética ou ética de alguma forma, quando valorizamos adequadamente a sua função, como cuidamos dele. Daí porque qualquer violência com o corpo, ela é um processo de patologização da própria experiência existencial. Nós podemos trabalhar e conversar com ele. Emmanuel recomenda num dos seus textos conversar com as células. Eu tenho conversado com muitas, as minhas células estão querendo viver muito apoptose, isto é, morrer, e morrendo envelhece. Eu tenho dito a elas, menos pressa, para que isso? Vamos com calma, receba minhas energias psíquicas e se acalme, vamos devagar, né? O estilo baiano mesmo, olha, tranquilidade nisso aí. Tenho conversado com o coração, olha meu coração, mantenha-se firme, eu sei que você é um estilo diferente dos outros, porque você mal trabalha e já descansa. Sístole é trabalho, diástole é descanso. Você tem um ritmo próprio, mas pelo amor de Deus, não tire férias, não dê uma paradinha estratégica, não, porque é arriscado, você sabe, eu não sobrevivo a essas circunstâncias, eu estou aqui para utilizá-lo e fazê-lo também aprimorar-se. Eu preciso de energia vital, eu preciso que você esteja com certas características, e é preciso então cuidar do corpo, porque ele é o patrimônio evolutivo, porque ele é o templo onde nós estamos e vivenciamos a experiência de encarnado de um modo geral. Mas nós precisamos cuidar também dos outros níveis de existência. Nós não estamos só no mundo físico, nós estamos no mundo espiritual simultaneamente. Ninguém pense que ao encarnar deixamos o mundo espiritual, afinal de contas o perispírito não encarna no corpo, o perispírito continua no mundo espiritual, restrito, com menores possibilidades de manifestação, porque se ligou a uma estrutura que é limitada, que é constrictiva, restringidora de um modo geral. Mas nós precisamos cuidar do nosso perispírito. Nós estamos muitas vezes desgastando em termos de energética por não sabermos adequadamente lidar com ele. Então isso faz parte do nosso projeto de educação. Nós precisamos lidar com o nosso corpo emocional, como alguns chamam, e as emoções. Geralmente as emoções são desagradáveis, de um modo geral dominam nas pesquisas o medo, a angústia, a tristeza, a raiva, são emoções de sobrevivência, de defesa, na luta pela sobrevivência. Precisamos aprimorar esse mundo emocional, para que ele seja tranquilidade, harmonia, paz, para que a gente possa dizer o lema de Teresa d'Ávila na vida cotidiana, e ela tinha uma espécie de mantra, que nada me perturbe, que nada me amedronte. Olha só, quem consegue isso? Tudo passa, mas olha o referencial dela, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, quem tem a Deus nada lhe falta, só Deus basta. E ela ficava repetindo isso
quando o pessoal estava analisando os seus escritos para decidir se ela era bruxa ou candidata a santa, porque se ela fosse bruxa, iriam queimá-la, e ela lá, que nada me perturbe, que nada me amedronte. Imagine a cena, né? Ela escreveu isso nesse período. Então a gente precisa cuidar desse mundo. Hoje já temos inteligência emocional, que é, né, consciente emocional, para ver o nosso grau de equilíbrio, até chegarmos à impassibilidade, que é muito bem narrada na tradição indiana, com um exemplo. Um jovem de 20 anos meditava debaixo de uma árvore, era o costume dele. E as pessoas, na Índia tudo é atraente em matéria de religiosidade, as pessoas vendo aquele jovem meditar disseram, deve ser um sannyasi. E aí começaram a ficar no entorno dele, vinham meditar com ele no fim da tarde. E aí a situação foi se ampliando, até que a sua fama chegou no vulgo inteiro, e um adolescente, uma adulta jovem, já de 19 anos, também resolveu ir para lá. E chegando lá, começou a se insinuar, porque ela viu que o jovem lhe era atraente do ponto de vista da amorosidade mais básica, física, emocional. Só que ele estava apaixonado pela Mãe Divina e nem notava que tinha uma jovem interessada nele. E vocês sabem, por experiência, provavelmente, por convivência, que quando uma mulher não é aceita, um fêmea não é aceita, a rejeição dela, ela guarda na memória até a próxima encarnação, né? Isso é muito conhecido, a memória afetiva feminina. E o que aconteceu com aquela jovem é que ela simplesmente achou, depois de 6 meses, que ele a havia rejeitado e prometeu que isso não ficaria assim. Veja vocês, ele nem sabia disso. Lá para as tantas, aparece um pelotão do exército inglês que dominava a Índia na época e encontra essa jovem, e o inglês, que não sabia meditar, começou a usufruir da lei de Newton. A matéria atrai a matéria na razão inversa do quadrado da distância. E vai daqui, vai dali, a matéria foi se aproximando, e 1 mais 1 é muito mais que 2, veio uma gravidez. E aí veio o desastre. O inglês teve que se deslocar, porque o pelotão passou daquela região. E a jovem ficou grávida e desonrada, entre aspas, porque uma gravidez sem pai, sem casamento na Índia daquela época era uma tragédia. E ela esperou a gravidez crescer, e quando cresceu, que os pais reconheceram, horrorizados, porque gravidez dava um horror naquela época, embora todo mundo saiba que depois que o menino nasce, 1 ano depois, é meu netinho, né? Tudo bem, mas antes é um horror. E aconteceu simplesmente que ela resolveu aproveitar as princesas e disse, estou grávida daquele jovem que meditava. De uma vez só, ela se livrava da culpa e vingava-se da rejeição que ela sofreu. O rapaz só meditava, não dizia uma palavra. Pois bem, a criança nasceu, os pais da jovem ficaram bastante chateados, espalharam a notícia que ele não era aquela figura importante na meditação, porque havia desonrado a filha deles. E quando a criança nasceu, logo que pôde, eles levaram lá para a meditação. E lá chegando, aconteceu esse seguinte diálogo, que é típico da superação de todas as emoções. Os avós, com a criança recém-nascida, entregaram-lhe a criança e disseram, essa criança é sua filha. Ele olhou para eles, olhou para a criança e respondeu, é? Os avós, é? E ele concluiu, então é. E o pessoal, mas é cínico mesmo, omite-se o tempo todo e olha, nem reage, nem nega, nem faz alguma estripulia, coisa nenhuma. E foram embora e deixaram a criança. E aquele jovem ficou com a criança e começaram, as crianças atraem, a chegarem senhoras para ajudá-lo a cuidar da criança. E foi assim que ele continuou meditando, só que agora um pouco diferente. Porque a criança começou a engatinhar, começou a crescer, e era um olho na Mãe Divina e o outro na criança, para não deixar ela desamparada nas meditações. Passado algum tempo, o exército inglês voltou, e o soldado inglês, com a sua fleuma e a sua honestidade, procurou a jovem, soube que ela tinha tido um filho e disse, pode ser meu. E aí apresentou-se para reivindicar a paternidade. Os pais agora estavam dela, mais deprimidos ainda, com a situação, quer dizer que além de tudo ela era mentirosa. Era complicado, que filha que eles tiveram, né? Arrumava encrenca, complicava a situação e lá vai. Mas assumiram e assim agora. E a criança?
A essa altura, tinham passado mais de um ano, e eles estavam, como será que estaria meu netinho se estivesse com a gente? Aquelas coisas que criança mexe no coração das pessoas. E foram atrás da criança e do meditador, dizendo, agora que perdemos essa criança, sabemos que ele não é o pai, mas ele vai reagir. E foram lá e fizeram o seguinte diálogo. Viemos lhe dizer que essa criança não é sua filha. Ele fez, não é? Eles responderam, não é. E ele disse, então, não é. Isso se chama impassibilidade, é a sanidade perfeita no nível emocional. Mas nós temos outro trabalho para fazer. Nós temos que trabalhar o mundo mental. Ah, que trabalho! O mundo mental exige algumas construções em matéria de realização, porque a mente não somos nós, ela é construída. A mente é um produto do nosso esforço evolutivo, portanto, uma espécie de veículo, como é o corpo, como é o mundo emocional. A mente também é assim. E a primeira grande questão é, nós pensamos o que queremos pensar? Pode prestar atenção quantas vezes as ideias ficam na cabeça da gente e a gente quer, não quero mais pensar nisso, e continua pensando. Não quero mais pensar nisso, e quanto mais não quer pensar, o pensamento está ali. Aliás, não é uma técnica muito recomendável ficar contrariando o pensamento. Eu me recordo, quando era dirigente de juventude espírita, lá no milênio passado, que um jovem me dizia assim, olha Peixinho, eu tentei, mas não consegui. Eu disse, não vou pensar em sexo hoje. Foi a conta, o que apareceu de mulher nua na minha frente, mentalmente, toda vez que eu dizia, não vou pensar, vinha um pensamento. Claro, se eu lhe disser, olha, não pense no elefante voador cinza, o que acontece? A primeira coisa que aparece na tua visão. Então, nós não temos controle sobre a mente. Parece que é um macaco em loja de louça, desequilibrando tudo, desorganizando tudo. E isso é o primeiro problema evolutivo. O segundo problema é ter atenção. Como nós não temos controle sobre o pensamento, nós não temos atenção, concentração. Se vocês estão pensando que estão assistindo essa palestra aqui o tempo todo, engano. Boa parte já viajou, já foi assistir a chegada de Dilma, não sei, porque ela vem para o Rio Grande do Sul, foi ver algum jogo aí do Internacional, já viajou para uma lembrança na fazenda. Por quê? Porque as pessoas não têm o hábito de ter atenção. De vez em quando a gente está falando com a pessoa e a desatenção está ótima, a gente olha nos olhos e a pessoa nem está ali nos olhos, porque pelos olhos a gente conhece. E agora com esses aparelhinhos, está cada vez mais difícil dar aula na faculdade, porque os alunos estão muito ocupados no tal do WhatsApp, né? Eu acho que deve ser o WhatsApp, né? E aí vai ter um concorrente, o WhatsApp, o WhatsApp, que fica atrapalhando a concentração das pessoas na vida cotidiana. Não temos concentração. Vamos rezar? É um problema. Eu me recordo que eu me dizia assim, a pessoa diz, Pai Nosso, aí eu faço na mesma hora, Pai Nosso, rapaz, por falar em Pai Nosso, aquele pai de fulano andou castigando o filho de uma forma inadequada, já botou um pensamento, que está nos céus. Quando diz que está nos céus, sim, mas está nublado hoje, né? Vai chover pra caramba. E lá vai e não consegue ficar na concentração. Por isso que eu admiro esse pessoal que vai para a mediúnica, que me diz que passa 1h15 concentrado. Já consegue, treinou bastante. Eu acho que fica uma parte concentrada e outra parte viajando nas histórias que os espíritos vão narrando e por aí vai. Mas não temos esse hábito. A mente tem essa potência. Mas não somente isso, é preciso organizar as ideias numa ideia central diretora. É fundamental esse processo. Porque senão a gente vai ser um jogo de ideias que toda hora muda de pensamento, ou é a incompletude em geral. É preciso ter uma ideia central que organize a vida. Gandhi tinha a sua ideia central, a verdade acima de tudo. Albert Einstein tinha a sua ideia central, a reverência pela vida. E cada um tem uma ideia que norteia a sua vida e que facilita a tomada de decisões e as práticas do cotidiano. A maioria de nós não tem ideia central. Tem um monte de ideias, um conjunto de pedaços de ideias, e a gente não sabe organizá-las, integrá-las de uma forma consistente. Depois é preciso ir para além da análise. A análise é uma criação da contemporaneidade, da modernidade, melhor dizendo, que já está se esgotando.
Porque analisar significa quebrar e conhecer através da lise, do corte. Isso dá um resultado. E o resultado maior é a especialização. E cada vez mais se especializa. Eu me recordo que encontrei alguém que perguntei como vai a oftalmologia. Ele era oftalmologista, portanto especialista. Disse: eu agora sou retinólogo. Eu nem me lembrava direito o que era que queria dizer isso. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar retinólogo. Estuda só retina. E eu, como perco ao amigo, mas não entendi a piada nessa época, perguntei: do olho direito ou do esquerdo? O super especialismo, né? Isso é da análise. A mente já faz isso razoavelmente bem, mas eu preciso fazer síntese. Isto é, a integração, a concepção orgânica, sistêmica, para poder a gente avançar em termos mentais. Veja quanto trabalho. E por último, que não é o último, mas é o penúltimo, mas que é fundamental, é preciso aprender a não pensar novamente. Houve uma época que nós não pensávamos, éramos seres não pensantes, mas agora é preciso ter momentos de silêncio. A eloquência do silêncio nos transportará para outros estados de consciência, e não pensar é difícil. Eu me recordo que a primeira vez que eu percebi que consegui isso, e parece-me que foi a última, quando eu estava no não pensamento, você sabe o que aconteceu? Eu fiz: consegui! Pensei, aí acabou. É um estado completamente diferente. Nunca mais eu me recordo que voltei a ele. Consigo ter concentração, mas esse trabalho do silêncio, não. E aí ultrapassarmos essa instância mental e aprendemos a ser testemunhas da mente. Mas há uma outra dimensão no autoconhecimento, a dimensão valorativa. É preciso saber o que vale. Como é que nós estruturamos, em linguagem técnica, a nossa axiologia. Eu sei que vocês nunca ouviram essa palavra, se ouviram é porque é estudante de filosofia. Axiologia. Qual é a teoria dos nossos valores? O que é que vale? Isto é correto ou é incorreto? Pedalar é correto ou é incorreto? Fazer isto é correto ou é incorreto? Como é que eu sei que está subjacente a isso? Eu preciso saber qual é a minha teoria dos valores. Há uma tradição que narra, que dizia o seguinte, que o nativo africano foi ensinado por um anglicano a distribuir o que era o bem e o que era o mal. Ao fim de 20 anos, ele chamou e disse-lhe: conta com dedinho, meu. Uma ação boa, uma ação má, aliás. Ele disse: vizinho, levar minha vaca. Isso é uma ação má, o reino da propriedade privada. E ele perguntou: e uma ação boa? Estava animado com a primeira resposta, depois de 20 anos ensinando. Uma ação boa? Eu levar a vaca do vizinho e ele nunca descobriu. Qual era o centro do seu valor? O que ele possuísse. Essa é a ideia. Mas se vocês olharem a tradição de Malbataan, aquele pernambucano que escreveu O Homem que Calculava, ele vai mostrar que a matemática não resolvia uma ação boa, porque o ideal era que cada um contasse matematicamente com a intenção, e a intenção era doar algo que lhe sobrava, e quem doava o que lhe sobrava era equivalente, era um dos textos que ele trabalha lá. Em outras palavras, é preciso saber o que equivale. Valores vitais, éticos, utilitários, valores estéticos. Eu prefiro gastronomia ou beleza? Valores lógicos, epistemológicos, valores espirituais. Os cristãos de antigamente, e haja cristão naquela época, eles preferiam os valores espirituais aos valores vitais, mesmo ameaçados de irem para a boca do leão ou serem queimados como tochas vivas, eles continuavam acreditando nos valores espirituais. Eles se sabiam sobreviventes à morte, se sentiam nessa natureza. Mas o que é que vale para a gente? Alguém me disse uma vez: olha, eu sou um socialista de coração. O socialismo é uma maravilha, mas eu estou enfeitiçado pelo capitalismo. E vou viver por hora no capitalismo. O que é que vale? Não, isso é uma hierarquia de valores que a gente pode trabalhar para saber qual o estágio que nós já alcançamos. Isso é conhecer-se e cultivar-se. Mas ainda temos mais. Além dos valores, nós temos que saber sobre a nossa volição. Qual é a nossa vontade? Qual é a habilidade que ela tem?
qual é a consistência, qual é a força de vontade que nós possuímos. É um estudo sobre nós mesmos, que Leon Denis começa fazendo na ideia de vontade e potência da alma, como está no problema do ser e destino da dor. Reparem que é conhecer-se na existência em termos de autoconhecimento, que é o cultivar-se, o amor a si mesmo. Nós podemos conhecer também as nossas potencialidades anímico-mediúnicas. Todos nós temos. Qual é a estágio que ela se encontra? Tem gente que é médio oceânico, tem gente que é médio gota d'água. Todo mundo tem seu estágio, mas precisamos nos conhecer. Saber como podemos utilizar isso, como podemos atuar dessa forma ou daquela outra, em termos anímicos, mediúnicos e agora ultrafânicos, como os biógrafos italianos falam, que é um estado alterado de consciência, de percepção do fenômeno tal como ele é. Quais são as nossas faculdades usadas? A intuição, o sentimento, a sensação, a vontade, a imaginação. Em que estágio elas estão? Repare que o projeto pedagógico nosso, educacional, tem que envolver tudo isso para delinearmos o nosso trabalho evolutivo, autoconscientemente, e agirmos da melhor forma possível. Mas não basta conhecer-se, centrar-se, é preciso fazer o segundo movimento. E o que é descentrar-se? Senão perceber o outro nos seus próprios termos e caminhar com ele na evolução. Isso é caridade, isto é benevolência, isso é partilha, isso é comunhão. Não chegaremos ao divino e à plenitude, à vida plena, isolados, como indivíduos na forma humana. Só poderemos chegá-lo na comunhão, na convivência, na interação, em suma, na agregação, na integração, que geram formas novas de existência e novos graus vivenciais, novas complexidades vivenciais. Então nós precisamos desenvolver todo esse leque, e a caridade tem um espectro imenso. Aliás, começa com a observação do que nós fazemos, e ela varia muito, porque a caridade pode estar a serviço de várias intenções. Eu trabalhei numa comunidade e eu ficava imaginando qual era o motivo que cada um tinha para estar naquela comunidade. E eu descobri que tinha vários motivos. Um deles era, se eu fizer caridade, eu me livro da obsessão. Era uma troca que estava fazendo. O obsessor não gosta da vibração da caridade. O outro estava contabilizando bônus hora encarnado para ver se conseguia algum lugar em nosso lar mais agradável. Estava fazendo um negócio capitalista. Um terceiro estava lá, isso era o imaginário de peixinho trabalhando, porque ele tinha um problema. De segunda a sexta ele explorava as pessoas. Sábado ele aliviava a consciência fazendo caridade. Então, 5 dias de exploração no comércio e 1 dia de alívio de consciência. Um quarto estava lá porque tinha uma questão básica, ele não era reconhecido no meio dele, mas na favela ele era. Então era reforço ao ego. Olha, eles lá me veem como gente e como gente superior. No ambiente que eu estou, eu sou um qualquer, mais um, não tem relevância. Tinha um quinto que dizia, não, é um dever de consciência social, eu estou aqui para desenvolver essa consciência de coletividade, de sociedade. Um sexto dizia que era amorosidade. Eu estou aqui para vivenciar a amorosidade em crescimento. E eu estou aqui para perceber o outro nos seus próprios termos e com ele caminhar. Era um 7º nível existencial, todos no mesmo lugar fazendo trabalhos de caridade. Mas cada um estava num estágio diferente de percepção dessa realidade. Nós precisamos estudar para saber por que fazemos as coisas e como crescemos através delas. E essa caridade, que muito bem trabalhada e apresentada poeticamente por Paulo de Tarso, ela tem uma abrangência imensa. Chegará o dia que ela será superior a sabermos toda a ciência, a falarmos a língua dos homens e dos anjos. A caridade será superior a dar os bens, todos eles, e até o corpo para ser queimado. Caridade, esse amor nessa expressividade é extremo, é a inclusão total de todos os seres, sencientes ou não, toda a natureza, num ato de amorosidade. Esse é o estágio mais elevado que nos leva à vida plena. Então essa vertente é fundamental no nosso projeto educacional. E o terceiro e último é o sagrado. Sem o sagrado, tudo isto fica empobrecido. Sem a consciência de plenitude, de totalidade,
sem a versão da transcendência do divino, no qual estamos mergulhando cada vez mais e tomando consciência disso, isso não vai valer grande coisa comparado com esse estágio. Daí é preciso recordar a frase de Paulo de Tarso: em Deus estamos, Deus somos e em Deus nos movemos. Só quem viveu uma experiência de totalidade pode saber o que é isso. Para dizer desta forma, não é um projeto meramente intelectual. Antes disso, ele viveu uma experiência que pode ter lhe auxiliado. Conheço um homem, mandou relatar assim, que foi ao terceiro céu, era ele mesmo, né? E ouviu palavras inefáveis, indizíveis. Imagine, se o terceiro céu já era assim, imagine o sétimo. Porque na tradição grega eram 7 os níveis celestiais, né? Que deu uma revista, Sétimo Céu, que só os antigos poderão ter lido, como eu, né? Pois bem, então, depois ele vem com esta frase. O que é isso? É a experiência de comunhão com o divino, é a experiência de totalidade, é a experiência luminosa que o Cristo anunciava: eu e o Pai somos um. Então, o projeto educacional, para ser pleno, ele tem que levar em consideração todas essas questões. Aí eu lhes pergunto: é assim que vocês estão vendo os estágios educacionais nas instituições que nós trabalhamos? Não é espírita só não, na sociedade como um todo. É assim que a Secretaria de Educação faz o seu plano pedagógico, político-pedagógico, pensando nessas instâncias estruturantes? Seguramente não. O Estado se diz laico, isto é até uma violência. O Estado não é laico, o Estado é materialista, né? Laico é o jeito que ele arrumou para se livrar da pecha de materialista, porque incomoda. Mas laico não é isto. Laico seria se ele fosse capaz de estimular todas as possibilidades existenciais do mundo e não tomar partido de nenhuma. Mas não é isso que ele faz. O que ele faz, porque é dominante esse tipo de pensamento, é construir uma estrutura materialista e apagar essa mensagem, porque ela não é aceita num país de muitos religiosos e de muita religiosidade. Mas é assim que ele faz. As discussões das leis, as discussões educacionais são interessantes. Elas são interessantes no sentido que revelam todo o materialismo. Quando eu pergunto por que tem que se premiar os alunos melhores, isso é darwinismo social, isso é competição. Spencer já dizia isso. Essa competição é a luta pela sobrevivência, que é fruto da concepção materialista da vida. E, no entanto, toda hora a gente está fazendo isso, premiando os melhores, dando nota para os melhores serem aprovados, aplaudindo, medalha de mérito, de honra, não sei o quê. Minha cara, por que a gente não faz como na medicina? Coloca as pessoas mais doentes nos lugares melhores, nas UTIs, melhores tecnologicamente falando, porque a UTI nunca deixou de ser unidade de tormento intensivo. Isso ela é em todas as circunstâncias. Mas a gente não faz isso, porque estamos num mundo materialista. Então o projeto espírita, que não é de criar-se uma pedagogia dita espírita, é para mostrar uma concepção espírita para todas as pedagogias estruturadas na ideia de evolução. E qual é o ápice dessa pedagogia? Nós resumimos em uma palavra: Evangelho. Na sua plenitude vivida, a vida se transforma em bem-aventurança o tempo todo. Então é esse sagrado que nós precisamos buscar, é esse autoconhecimento que nós precisamos experienciar, é essa alteridade que nós precisamos viver. E eu finalizo então dizendo-lhes um poema do indiano Yogi Shri Krishna, o espírito que se manifestou na Bahia, escreveu um livro chamado Divina Presença. Só um trecho do poema. Ele escreveu comentando os textos do místico João da Cruz. E ele diz o seguinte: mergulhado no mundo, Deus. Mergulhado no outro, Deus. Mergulhado em mim mesmo, Deus. Sem alto nem baixo, sem começo nem sem fim. Simplesmente Deus. Porque só Deus basta.